E agora, aqui no estúdio do Viver Bem, eu recebo o Dr. Fábio Bicudo, que vai falar sobre endometriose, um assunto pertinente entre as mulheres. Olá, doutor. Doutor, o que é endometriose? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Thaís. A endometriose é uma patologia que acomete 15% em média das mulheres. A patologia que é caracterizada pelo refluxo do sangue menstrual para dentro da cavidade abdominal, ou seja, quando a mulher menstrua, esse sangue acaba caindo um pouquinho dentro da barriga dela. Esse sangue que cai, normalmente, ele é absorvido, o organismo da mulher elimina. Só que em algumas mulheres, por um problema imunológico, ou seja, esse processo de retirada desse sangue que cai não é adequado, esse sangue ele acaba infiltrando nos tecidos próximos ao útero. Então ele infiltra perto do ovário, trompa, em casos mais sérios, bexiga, intestino. Esse processo de infiltração do sangue, todo mês por influência da menstruação, ele vai sofrendo um processo inflamatório, ele vai inflamando. Esse processo inflamatório ele é progressivo, a mulher vai sentindo mais incômodo, dores e com o passar do tempo pode levar a alguns tipos de patologia e principalmente a infertilidade. Doutor, então alguns sintomas, o senhor poderia citar, seria, no caso, as dores, mas existem outros? O principal sintoma, o mais comum, é a dismenorreia, que é o termo que a gente usa para cólica menstrual. Mas vale aqui dizer que nem toda cólica menstrual ela é um sinal de endometriose. Como eu disse, apenas 15% das mulheres têm endometriose. Então, aquelas mulheres que têm uma cólica menstrual, que ocorre mais no primeiro e no segundo dia da menstruação, não dá mais dor depois, é uma cólica que já acompanha há algum tempo, na mesma intensidade, é uma cólica que a gente considera normal. Agora, aquela mulher que vai tendo uma cólica progressiva, ou seja, vai ocorrendo uma piora dos sintomas. Antes ela tinha as cólicas apenas nos primeiros dias da menstruação e logo depois ela começa a ter cólica quase todos os dias. Antes de menstruar já começa com dor e aí vão associando outros sintomas, como você perguntou. Então ela pode ter dores à relação, ela pode ter dificuldades em evacuar, dores na hora de evacuar. Então ela vai percebendo que esses sintomas eles vão se agravando. Esse pode ser um sinal de endometriose. Então nem toda cólica é endometriose. Doutor, como você disse, a pessoa pode estar então impossibilitada de engravidar se ela tiver endometriose? Endometriose não é a causa mais frequente, mas ela também pode provocar infertilidade, a dificuldade para engravidar. A dificuldade apenas no diagnóstico, que não é um diagnóstico que você faz via laboratorial. Então, o paciente, para ter o diagnóstico de endometriose, precisa necessariamente passar por um procedimento cirúrgico para fazer o diagnóstico e ver então se é essa a causa da dificuldade de engravidar. Doutor, então o uso contínuo do anticoncepcional pode, de repente, contribuir para o surgimento dessa doença? Não, ao contrário. O uso contínuo do anticoncepcional não contribui. Ele pode evitar o aparecimento da endometriose. Como eu falei aqui, a endometriose está associada ao refluxo de menstruação. Você evitando a menstruação, você evita o aparecimento da endometriose. E existem alguns hábitos ou fatores que podem prevenir essa doença, doutor? Não há nada que a mulher possa fazer para evitar o aparecimento da endometriose. A gente já sabe que a endometriose está associada a alguns distúrbios, digamos assim, psiquiátricos ou psicológicos. Então, as mulheres que têm uma tendência mais à depressão, elas têm uma facilidade de desenvolver endometriose, mas no hábito do dia a dia não há nada que ela possa fazer para evitar o aparecimento da endometriose. Doutor, e por último então, queremos saber a respeito dos tratamentos. O tratamento da endometriose, ele passa pela parada da menstruação. Hoje em dia, um tratamento que está surgindo e é eficaz é a retirada da lesão. Alguns tipos de endometriose, eles têm que ser retirados através da cirurgia, não tem como fazer outro tipo de tratamento. Os cistos de endometriose, por exemplo, são um deles, devem ser retirados. E após, então, esse primeiro tratamento, cessar a menstruação é importante para que a endometriose seja, então, tratada. Doutor, muito obrigada pelas informações de hoje. Eu que agradeço, Thaís.